Natan foi hoje no Vale e acho que ontem não foi, né? Mas hoje teve desconto. Então, ele hoje comeu bem mesmo. E nós vamos falar agora. Natan, nós já falamos aqui várias vezes sobre esse assunto. Você trouxe aqui várias entrevistas, várias informações de bastidores. E o governador não falou grego. O governador falou português claro, inclusive subsidiado por dados matemáticos. O PT vai ter chapa para deputado federal, chapa para deputado estadual. O PSD tem chapa para deputado federal e o MDB deputado estadual. Como é que... Nós vamos falar também agora do PT, mas eu queria adiantar logo o assunto. Como é que esses candidatos aí, candidatos a deputado federal, tem muitos falando aí que, não, vamos lançar a chapinha, né? Vamos lançar a chapinha. Outros candidatos a deputado estadual, vamos lançar a chapinha. Como chapinha vai ser lançada se a estratégia do governador é outra, completamente diferente? Eu não consigo compreender como isso vai acontecer. O governador disse isso, não disse nada que revogasse essa estratégia inicialmente, e aí eu vou saber do Natan agora o seguinte, como é que, baseado em quê, Natan? Por exemplo, deputado federal Jadiel Alencar, se quer republicano, vai ter chapa deputado federal. Autorização de quem? O deputado tenta viabilizar essa chapa. Ou jogando uma vez para ver se colhe uma. Tenta convencer o governador a mudar de ideia. É difícil. É o que é difícil. Quando o governador usa argumentos matemáticos, como é que muda de ideia? É difícil convencer alguém a mudar de ideia baseado em cálculos matemáticos. Né? Matemática tem uma precisão maior do que a política. A política. Isso é fato. Então, o governador tem apresentado os dados matemáticos, mas em um ano pré-eleitoral, né, os parlamentares, os partidos têm todo o direito também de tentarem essa estratégia. O difícil é convencer o dono da estratégia maior, que é o governador Rafael Fonteles. Porque o partido que quer lançar chapinha está pensando em um ou dois nomes. O governador, com essa estratégia, está pensando no coletivo, em todos os candidatos. É complicado, mas não vamos discutir mais isso daqui a pouco na política do dia. Bom, e o PT? O PT que vai ter chapa para deputado federal, chapa para deputado estadual e a indicação do vice do governador. Tem nada definido? É isso que os representantes do partido dizem? Douglas, no final de semana, nós trouxemos aqui até informação ontem, o governador reuniu o senador Marcelo Castro, o deputado federal Júlio César, se reuniu também com o ministro Wellington Dias, com a bancada federal, com alguns nomes, para definir as estratégias para 2026. E aí, nos bastidores, a informação que foi repassada por algumas fontes que estiveram presentes nessa reunião é que, de fato, no que diz respeito à chapa majoritária, o governador bateu o martelo para não ficar mais dúvidas. Rafael Fonteles disputará a reeleição, a vaga do Senado ficará uma das vagas com Marcelo Castro, que busca a reeleição, a outra vaga com o Júlio César, do PSD, e a vaga de vice ficará com o Partido dos Trabalhadores. Essa é a informação que circula nos bastidores, mas o líder do governo, na Assembleia, doutor Vinícius, diz que o governador ainda não comunicou oficialmente à base. Vamos acompanhar. Não, o governador, em momento algum, se pronunciou sobre o assunto. Tem isso aí uma pauta que ela está sempre sendo colocada em discussão dos dois principais políticos hoje, que é o vice-governador Temístocles e o governador Rafael. Eles precisam primeiro definir isso para poder ser colocado para a base, né? A gente sabe que de ontem para hoje tiveram várias manchetes sobre o fato, mas a gente só considera aquilo que o governador verbaliza, aquilo que ele acorda com o grupo político dele e coloca isso de uma forma pública. Há meses atrás já havia tido esse entendimento que os candidatos a Senado seria o senador Marcelo para a reeleição e o deputado Júlio César para a eleição do Senado. Então, na verdade, não mudou absolutamente nada dessa configuração que o governador já tinha sinalizado. Já tinha conversado com algumas pessoas da base, já tinha feito a reunião com o próprio MDB e o PSD lá atrás, no momento da fazer a fusão. Então, de ontem para hoje, não mudou em nada o discurso do governador sobre a necessidade de se ter dois candidatos a Senado fortes e liderados pelo governo, para poder a gente ter a eleição garantida desses dois, e, além disso, não houve nenhuma discussão nem tratativa. Era esperado que essa confirmação dos nomes que vão concorrer ao Senado, isso era esperado.
Como também era esperado, que o governador não ia tratar do nome de vice. Quer dizer, o fato da vice ficar com o PT também nós já tínhamos conversado, era fato, né? Isso. Mas o nome ele não vai adiantar, mas nem por $1 trilhão. O nome deve ser anunciado oficialmente só lá próximo às convenções. Pois vai demorar. Mesmo com o período de desincompatibilização dos secretários, né, que são cotados para esse cargo, o governador deve aguardar até o último momento para bater o martelo, até para evitar algum Mas tipo de aí, problema. quanto tempo a na base desincompatibilização? aliada. São 6 meses também. 6 meses. Então dá para segurar até E aí lá, o detalhe, viu, Douglas, é que fica cada vez mais claro que a vaga de vice está com o PT, apesar da cautela do líder do governo, de outros nomes do partido, fica cada vez mais claro que essa vaga sim vai ser de um nome do PT e, além disso, vai ser de uma indicação, além de ser do PT, vai ser uma indicação pessoal do próprio governador. O governador vai bancar o seu candidato a vice, como é natural em todos os processos de reeleição. O governador que vai para uma reeleição banca o seu candidato a vice, às vezes contrariando a própria base, para colocar alguém de sua confiança. O exemplo mais recente que tivemos do próprio ex-governador Wellington Dias, que bancou o nome de Regina Souza para candidata a vice na eleição de 2018. Regina acabou assumindo o governo em 2022. É o que deve acontecer agora com Rafael Fonteles. O governador é bem avaliado, tem todas as condições de disputar bem a reeleição e vai colocar um vice da sua confiança. Isso já é fato, é um nome que deve ser do PT e da confiança do próprio governador Rafael Fonteles. Entre os cotados, os nomes dos secretários que são próximos a Rafael na gestão. O Washington Bandeira, secretário de Educação. Entra agora o secretário de Segurança. Secretário de Segurança Chico Lucas. Um outro nome que corre por fora, mas que tem total confiança do governador, é o secretário de Saúde, Antônio Luiz. Total. É da total confiança do governador Rafael Fonteles, da cota pessoal do governador Rafael Fonteles. Eu diria que esses são os 3 nomes, Douglas, que aparecem aí melhor posicionados, né, nessa e os 3 disputa nomes interna. Têm perfil técnico. 3 nomes com perfil técnico, sem experiência política como era o governador. Anterior, como governador. 2 nomes mais jovens, né, como Washington Bandeira e Chico Lucas, um nome mais experiente, como Antônio Luiz. Então, são várias questões que vão ser levadas em conta, né? O que agrega mais para uma chapa? Uma figura com um perfil mais experiente, como Antônio Luiz, um jovem como Washington Bandeira, mas com perfil técnico, inclusive ex-magistrado. Tudo isso vai ser levado em consideração, mas esses são os 3 nomes que estão melhor posicionados. O detalhe, os 3 já afiliados ao Partido dos Trabalhadores. No primeiro critério, eles já estão enquadrados, né, que é ser do PT. Os 3 assinaram, inclusive, recentemente, ficha de filiação ao Partido dos Trabalhadores, então, são cotados nessa disputa. E aí, apesar do não anúncio oficial, mas com as informações já encaminhadas para esse sentido, o governador Rafael Fonteles deve buscar nos próximos dias agora um entendimento com o atual vice-governador Temístocles Filho. É outra frente que ele tem que trabalhar. A ideia, viu, Douglas, é buscar uma saída honrosa de Temístocles Filho da vice-governadoria, né? Até reconhecendo a importância do vice-governador Temístocles Filho no processo eleitoral de 2022, na articulação vitoriosa que levou Rafael à vitória ao Palácio de Karnak, e levando em conta o peso também do grupo político do vice-governador, que tem um deputado estadual, o deputado Felipe Sampaio, um deputado federal, Marcos Aurélio Sampaio, o vice-governador, tem a prefeita de Esperantina, Ivanária Sampaio, forte, né? Uma das principais cidades do Piauí, do norte do Piauí. É um grupo forte e que precisa ser contemplado. O fato é que o vice-governador Temístocles Filho e o seu grupo político não estão muito satisfeitos, né? Ainda tentam articular, ainda tentam buscar a defesa da permanência, mas, de fato, a vaga de vice deve ficar com o PT e o governador vai buscar um entendimento com o grupo de Temístocles Filho para evitar qualquer tipo de ruído, evitar uma dissidência na base aliada e reconhecer também o papel de Temístocles Filho na eleição de 2022. Nós vamos, inclusive, daqui a pouco trazer a repercussão, a fala de um nome importante do MDB sobre o futuro de Temístocles Filho. A política do dia, viu?
o presidente da Assembleia, Severo Eulálio, que falou sobre as possibilidades e sobre o que o MDB tem defendido nessa composição para 2026. Mas isso só na política do dia, viu? Natan, obrigado. Daqui a pouco você volta na política do dia. E olha, vamos colocar aí a nota depois da matéria da Érica, a notinha que a gente preparou. É o seguinte: mais de 1.700.000 piauienses poderão ser beneficiados pelas novas regras da tarifa social de energia elétrica a partir do próximo mês. De acordo com a medida do governo federal, as famílias com direito ao benefício que consumirem até 80 kWh mensais terão gratuidade na tarifa de energia elétrica. E os que ultrapassarem esse consumo pagarão apenas a diferença. Para ter direito ao benefício da tarifa social de energia elétrica, o consumidor deve se enquadrar nestes requisitos que nós mostramos aí na tela. Família inscrita no CAD único para programas sociais do governo federal, com renda familiar mensal per capita por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo, idosos com 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência que recebam o benefício de prestação continuada da assistência social, o BPC. Família inscrita no CAD único com renda mensal de até 3 salários mínimos que tenha portador de doença ou deficiência. Então, fique atento, se você se enquadra nesse perfil, solicitar, então, a tarifa social de energia elétrica.